Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Que isso, Jesus? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre algumas palavras de Jesus difíceis de ouvir e que implicam diretamente a forma com que a gente vive como seguidores de Jesus. Isso impacta diretamente. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e gosta de assuntos relacionados com esse tema da Bíblia, de como ser discípulo de Jesus, eu te convido a se inscrever no canal, porque por aqui a gente traz reflexões em cima da palavra de Deus e como viver a vida agradável a Ele. E para a gente começar essa conversa, eu queria ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nesse contexto, Jesus já tinha feito algumas coisas no seu ministério, já tinha feito algumas curas, milagres, e já estava chamando também a atenção dos fariseus. E ao longo desse capítulo, ele vai passar algumas orientações para os discípulos, referente ali o que eles estavam vivendo, o que eles iriam viver. E eu queria começar lendo com vocês o versículo 16, que fala: Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem como dirão. Naquele momento as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Então aqui Jesus vai falar sobre algo que os discípulos estariam vivendo, naquele tempo próximo, onde muitas pessoas estariam perseguindo eles estariam sendo levados a tribunais e questionados sobre a sua fé. O olhar de Jesus sobre essas situações sempre era de oportunidade. E assim também deve ser na nossa vida, a gente pode trazer isso como ensino. As situações difíceis, as dificuldades são oportunidades para que o Evangelho de Cristo seja pregado. E Jesus deixa claro que tudo isso era por conta de que eles estavam seguindo a Cristo. Quando a gente assinou lá os termos de que nós iríamos ser discípulos, quando tomamos essa decisão de ser discípulos de Jesus, consequentemente, vêm as dificuldades, que são na verdade oportunidades para que o Evangelho seja pregado. E o melhor de tudo é que ele está garantindo que diante das dificuldades, das adversidades, ele vai prover o que é que a gente precisa falar. Então não tem motivo para ter medo. Uma vez que a gente está nele, que a gente tem buscado a ele, está vivendo de acordo com a sua palavra, o Espírito Santo, através de nós, irá falar. E eu queria que você refletisse comigo sobre como essa dificuldade que os discípulos viveram naqueles dias é muito mais intensa do que a gente vive hoje. Hoje em dia, quais seriam essas perseguições, se a gente fosse comparar em escala as perseguições que os discípulos sofreram e as perseguições que a gente sofre? Será que as perseguições que a gente sofre é quando a gente está no trabalho ali, tem um grupinho de pessoas, eles começam a falar e a gente chega e aí o assunto para? Ou será que é quando a gente está na escola e aí tem uma festa de Halloween e a gente fala, não, a gente não quer participar, e todo mundo começa, não, mas por que você não participa? Será que esse seria o único tipo de situação desconfortável que a gente está disposto a passar? Eu costumo pensar que no Brasil é fácil e difícil ser cristão. Talvez seja fácil porque a maioria das pessoas tem alguma familiaridade com o cristianismo, com a igreja e essa cultura. Então a gente não é perseguido a todo momento, botando à prova a nossa fé. Mas por outro lado eu digo que é difícil porque justamente por ser tão comum o cristianismo, ele acaba sendo diluído e nós passamos a viver um evangelho que não é um evangelho verdadeiro. Como eu já falei em outros vídeos, o evangelho é estar disposto a sofrer por Cristo. E digo mais, muitas vezes a gente está reprovando em coisas tão simples. Talvez justamente até por ser um cristianismo tão impregnado culturalmente na sociedade, que a gente esteja vivendo um cristianismo que não é um cristianismo profundo. E essa frieza, mornidão, também são desafios para nós, para tentar roubar aquilo que Deus quer pra gente. Versículo 27. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras. E o que sussurra em seus ouvidos, proclamem dos telhados. O chamado de Jesus para nós é proclamarmos a sua mensagem dos telhados, para que todos ouçam. Não é você escrever na sua bio do Instagram um versículo, simplesmente. Ou você ocasionalmente postar uma foto no seu story indo para a igreja. A mensagem de Cristo precisa estar impregnada em nós, de forma que tudo que sai de nós, tudo que sai da nossa boca, todas as palavras, a nossa mensagem de vida é Cristo. Por isso que não há espaço para crente e agente secreto na tropa de Cristo. Jesus não trabalha com operações especiais onde ninguém sabe que você é cristão, você está no meio infiltrado ali. Não existe isso. Eu não estou falando de você se vestir como crente, usar a gíria de crente. Eu estou falando de você viver uma vida que revela Cristo. É preciso intencionalmente falar de Cristo, viver Cristo. Seja falando de um versículo, seja arrumando a casa, seja trabalhando.
em todas as áreas. Tudo que fizermos precisa ser para a glória de Deus. Uma vida ordinária, comum, não substitui também o fato de que nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar a mensagem que chegou até nós e nos resgatou da morte para a vida. Nós precisamos. Versículo 32. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Eu gostei muito dessa versão NVT que ele fala reconhecer. É preciso reconhecer em público que Jesus Cristo é o Senhor. Não apenas confessar uma vez, mas constantemente. É uma ação contínua. Pensa comigo, quem reconhece alguém é porque conhece, porque tem relacionamento. Nós precisamos ter relacionamento com Jesus. Não basta a gente levantar a mão, dizer que aceita Jesus e viver uma vida que não o reconhece como Senhor. Jesus fala também sobre reconhecer diante do Pai. A primeira parte diz respeito a eu reconhecer Jesus e a segunda parte diz respeito a ele me reconhecer diante do Pai. Por isso que é muito mais do que simplesmente saber as histórias de Jesus e ter conhecimento sobre Jesus. É sobre se relacionar com ele. Porque se você se relaciona com Deus e ele se relaciona com você, existe um reconhecimento mútuo ali. Eu posso até conhecer o Elon Musk, conhecer de pesquisar sobre a vida dele. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando sobre um relacionamento. Eu conheço e ele me conhece. O contrário de reconhecer, no versículo 33, é negar a Cristo. E para mim isso diz respeito ao caráter público da nossa confissão. Quando a gente aceita Jesus, nossa vida não é mais pra gente. A gente comumente fala sobre entregar a vida a Jesus. Você quer fazer uma oração para entregar a sua vida? A sua vida não é mais sua, mas de Cristo. E note que Jesus fala negar aqui na terra. Então, como é que nós poderíamos negar a Cristo aqui na terra? E a resposta está antes, não reconhecendo em público. Jesus nos chama para uma vida pública de reconhecer quem é o Senhor sobre as nossas vidas. Não simplesmente pegar o caminho ali do cristianismo, porque aquilo vai me trazer algum tipo de benefício, mas não contar para ninguém da palavra do Evangelho. Como eu disse, reconhecer não é pontual, é algo constante, contínuo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou e o que eu posso ser é por causa de Cristo. É saber que eu não sou nada e tudo que eu tenho, se há alguma coisa de bom, isso vem de Deus. E eu reconheço a Deus diante de todas as coisas que têm me acontecido. Então, primeiro, é sobre ter um relacionamento, sobre conhecê-lo e ele nos conhecer, mas também sobre dar glórias a Deus. Vamos seguir, versículo 34. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Que é isso, Jesus? Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à sua própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Jesus está aqui estreitando a corda, ele fala algumas coisas bem sérias. Quando ele fala não vim trazer paz, mas a espada, não é que Jesus quer a guerra, simplesmente todo mundo fique à loucura guerreando. Mas lendo o contexto, você vai entender que Jesus não quer simplesmente um pedaço do seu coração. Ele quer você por inteiro. Ou seja, ele está falando que para ser digno dele, nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas. Mais do que mãe, pai, irmãos. E quando ele fala também sobre tomar a sua cruz e seguir, ele está falando sobre carregar algo nosso, que nós precisamos carregar. Então existe uma cruz nossa nesse caminho. Jesus morreu pelos nossos pecados, já foi pago os nossos pecados, mas existe uma cruz que diz respeito a negar a nós mesmos. Uma cruz que representa a morte do nosso antigo eu, aquele que vivia para os prazeres mundanos. E como ele diz mais à frente, a nossa vida não é mais nossa, não dá para se apegar mais à sua própria vida. Porque se você tenta se apegar à sua vida, você vai perdê-la. Mas se você abre mão da sua vida, você vai encontrá-la. Em outras palavras, ele está dizendo que viver uma vida para construir a sua vida, construir o seu nome, de que adianta tudo isso se você perdeu a vida eterna? Se você quer tanto proteger a sua vida, trazer segurança, estabilidade, se livrar dos sofrimentos por Cristo, se você quer tanto uma vida ali contida, você irá perdê-la. Você precisa abrir mão da sua vida por Cristo, para que assim você encontre a vida eterna, a vida em Cristo, a vida que nós fomos chamados, que nós fomos projetados para viver, é a vida em Cristo, onde nós estamos dispostos a perder tudo por amor e com alegria.
abrir mão da sua vida, é estar disposto a tirar coisas que talvez não fossem nem erradas, mas que acabam atrapalhando a sua caminhada com Cristo. É ter mãos leves, que não se apegam a muitas coisas. Porque alguém já disse uma vez que o coração humano não tem espaço para muitos amores. Você pode ver isso facilmente. Se você tenta se dedicar a muitas coisas, você acaba se perdendo e não consegue desenvolver em nenhuma delas. Na sua caminhada, você vai se deparar muitas vezes com amores que você tem, que, como eu disse, às vezes não são nem errados, mas que competem com Cristo. Não estou falando mal dessas coisas, me entenda bem. É sobre quem é o mais importante no seu coração. Sobre quem você ama mais. Quem você ama mais? Você ama mais seus relacionamentos? Você ama mais passar um tempo se divertindo? Entretenimento? Séries, filmes, jogos? O que é que você ama mais? Porque se tem alguma coisa que você ama mais que Jesus, então você não é digno dele. É preciso deixar tudo que nos atrapalha, tudo que serve de âncora, de peso na nossa caminhada. Cristo é o que importa, Cristo é o que vai durar. A mensagem do Evangelho, é isso que importa, é isso que é o mais valioso que temos. E Deus é gracioso, Ele permite que nós tenhamos amigos, família. Jesus não quer simplesmente, então quebre tudo, quebre seu relacionamento com sua família, com seus amigos, não jogue, não assista filmes. Não é isso que Jesus está falando, mas sobre um coração disposto, um coração que coloca Ele em primeiro lugar e que não tem nada mais que... Assim, se Jesus chega pra você como seu amigo, aquele olhar amigável e fala, filho, deixa isso pra lá por um tempo, ou então, eu não quero mais isso na sua vida, isso tá atrapalhando você. Aquilo talvez doa até no seu coração, mas você vai pensar, poxa, mas eu amo mais a Cristo. Eu amo mais a Cristo do que os meus prazeres, do que os meus deleites, do que os meus relacionamentos, do que a minha família. Eu amo mais a Cristo. E quando Cristo ocupa esse lugar nos nossos corações, você não se envergonha do Evangelho. A sua vida pública, ela revela a todos que a coisa que mais te importa é Jesus. Você não se importa com o seu status de... e se eu falar de Jesus, como é que isso vai impactar os meus amigos, minhas amizades, meu trabalho? E se eu começar a falar dessa mensagem que transforma, como é que isso vai afetar a minha vida? Você não se importa mais com isso. Porque em primeiro lugar na sua vida está Jesus. Trazendo em resumo esse vídeo, nós vamos passar por dificuldades nessa vida, provações, como cristãos e discípulos de Jesus. Essas dificuldades não são sinais para a gente parar, mas para a gente continuar anunciando o Evangelho de Cristo. É subir nos telhados e proclamar a mensagem que ouvimos dele. Nós não temos uma vida para nós mesmos mais, temos uma vida pública para Cristo. E em nosso coração não pode ter um amor maior que esse. Amar a Cristo, porque senão nós não somos dignos dele. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo, perder para ganhar. Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.